Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós sabemos que a maioria da luta, da peleja que nós passamos é espiritual. Nós temos que ver com os olhos espiritual. Aqui todos estavam vendo essa peleja, essa batalha com os olhos carnais. Essas pessoas aqui, todo o rei Saul, todo aquele exército, estava vendo que aquela batalha era difícil para que eles viessem ganhar. Era uma guerra já de muito tempo. Os filisteus, eles estavam há muitos anos já escravizando aquele povo. Mas, e ali nunca tinha sido, aquele povo de Israel nunca tinha vencido. Os israelitas nunca tinham vencido uma batalha. Porque os filisteus, eles eram pessoas mais preparadas para a guerra. Eles eram homens muito sábios. Eles tinham mais quantidade de homem para a guerra. Eles tinham armas mais preparadas. E eles tinham até carro de ferro naquela época. Ou seja, ferro, carro preparado para a guerra. Então nós podemos observar aqui que ele tinha escravizado aquele povo por muito tempo. O povo de Israel tinha sido escravizado por muitos anos. E já estava 40 dias que aquele homem, ele estava ali. Aquele gigante, ele estava ali afrontando o povo de Israel. E aquele povo estava cada dia mais humilhado. Aquele povo, eles estavam vendo que não tinha mais chance para eles, que não tinha mais solução. O rei Saul não tinha mais o que fazer, porque ele não tinha como vencer aquela guerra. Eles estavam vendo aquela guerra já como que tivesse perdido. Porque se o povo de Israel perdesse, eles iam ser escravos do povo dos filisteus. Se os filisteus perdessem, eles iam ser escravos do povo de Israel. Então ali já estavam quase perdidos. Era como que o povo de Israel fosse ser escravo do povo dos filisteus. E aqui nós podemos observar que toda aquela multidão, aquele povo, aqueles exércitos, aqueles homens preparados para a guerra, armas de guerra, mas eles estavam vendo aquela batalha perdida já. Mas nós podemos ver que a maioria da nossa batalha, da nossa guerra, da nossa luta, da nossa peleja, não é contra a carne, contra sangue, sim contra a principal e potestade. É que nem estava essa guerra aqui. Hoje nós vivemos em um mundo, nós estamos vivendo em uma época que a nossa guerra não é mais aqui, é poucas guerras nós temos aqui na terra. A maioria são batalhas espirituais. Agora, se nós não tivermos, a pessoa não tiver discernimento de discernir o que é o espiritual e o que é o carnal, ninguém, a gente vai continuar na mesma mesmice, achando que aquilo ali não é normal para a pessoa, porque é uma peleja, é uma luta, é uma batalha, mas é aqui na terra, porque não vê com os olhos espirituais. Mas chegou uma pessoa qual essa pessoa, ela foi direcionada por Deus para direcionar aquele povo, para dar vitória àquele povo. Mas Deus mandou para que aquele povo fosse liberto, a graça fosse liberta aquela pessoa, aquele homem. Então, a maioria da sua luta e a minha luta é espiritual, são batalhas espirituais, são guerra espiritual. Nós podemos observar por nós, gente,
Eu estou estudando sobre um psiquiatra. Eu não vou falar o nome dele aqui, vou colocar no grupo. Então, olha, esse psiquiatra, ele mexe, ele ensina como a pessoa viver, como a pessoa lidar com a mente, como a pessoa manejar. Olha, todo o nosso corpo ele é manejado pela mente. Nós podemos direcionar o nosso corpo, todo o nosso corpo pela mente. E quem controla a nossa mente somos nós, não é o nosso corpo, não é que somos nós. É nós que temos controle da nossa mente. A nossa mente tem o controle de todo o nosso corpo. Agora nós temos que saber como fazer para manejar, saber como manejar o nosso corpo, para tirar daquela situação. A mente. Aí aqui, ó, tinha um menino, que esse menino não tinha nada a ver com a guerra. Esse menino não tinha nada a ver, porque o alvo dele, o homem dele, a missão dele era cuidar de ovelhas. Mas aqui nós podemos observar que Davi, aquele menino que a vida toda cuidou de ovelha, ele foi enviado por Deus para libertar aquele povo. E cada um de nós aqui, nós somos direcionados. Deus coloca pessoas na nossa vida para que nós venhamos, para que deve ser direcionado por aquela pessoa, porque aquela pessoa já é direcionada por Deus. Então nós temos que saber, por isso que eu sempre falo para a igreja, ore para que nós venhamos entender, vamos entender o que é de Deus e o que é de Deus, qual são a batalha, de onde vem a batalha, igreja. Essa batalha aqui, qual será a batalha que você está enfrentando? Essa daqui era de guerra. Ninguém ia vencer essa batalha com os olhos carnais. Aquele gigante, ele tinha 3 metros de altura. A ponta da espada dele pesava 60 quilos. Não tinha como o ser humano vencer. Mas o Todo-Poderoso, não existe batalha perdida, não existe batalha na vida, sua vida perdida, não existe casa impossível que o nosso Deus não vai e não vença para ouvir por você, porque o nosso Deus, ele nunca perdeu e nem nunca vai perder uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós perdermos uma batalha, uma luta, é porque nós não entregamos verdadeiramente para Deus. Porque quando nós entregamos, confiamos e deixamos Deus trabalhar, essa batalha não é perdida, essa peleja ela não é perdida, essa peleja ela é ganha, porque o Senhor dos Exércitos está lutando em meu e seu favor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora o Senhor fala aqui no 16, capítulo 16, versículo 1. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé. Deus disse: Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu vou ungir um dos filhos dele a rei. Saul já tinha feito outra obediência a Deus. Saul ainda estava no trono, mas ele não estava mais direcionado por Deus. Porque Saul, mesmo que Saul, ele nunca assumiu o trono pelo chamado de Deus. Saul, ele assumiu o trono, mas quem escolheu ele foi o povo de Israel, não foi Deus. Mas aqui tem um pequenininho, ninguém dava nada por ele, que ele foi chamado por Deus. Glória a Deus. Deus disse: Samuel, vai lá na casa de Jessé. Chegar na casa de Jessé, escolhe um dos filhos dele, que eu vou ungir a rei. E Samuel foi. A palavra de Deus fala que quando Samuel chegou, viu aqueles filhos de Jessé. O primeiro que ele viu foi o mais forte, que foi o Eliabe. E quando ele mudou os olhos, ele disse: é esse aqui.
Só que Samuel, ele estava vendo com os olhos carnais. Ele foi enviado por Deus, mas ele não foi direcionado pelo Espírito de Deus. Ele foi direcionado por Deus, Deus mandou, ele pegou, simplesmente obedeceu a Deus, mas ele não foi com os olhos espirituais. Ele queria ali ungir cada um dos filhos de Jessé. E Deus dizia: Samuel, não é esse daí. Samuel, não é esse daí. Quando passou todos, ele disse: cadê? Acabou os mancebos? Todo mundo sabe dessa história. E Jessé disse: não, ainda tem um. E Samuel disse: cadê ele? Aonde ele está? E ele disse assim: ele está no campo cuidando de ovelha. Samuel disse assim: olha, e o segredo naquele momento, a mesa estava posta. E ele deu uma refeição. Mas Samuel disse assim: olha, ninguém senta na mesa enquanto ele não mande chamá-la, porque ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Deixa eu falar para você. Será que você está entendendo essa mensagem? Glória a Deus. O que é para você, ninguém vai tomar o teu lugar. Ninguém vai assumir o teu lugar. Pode até tentar, mas não consegue, porque o Senhor dos Exércitos, ele não vai permitir. Louvado seja Deus. Samuel disse: ninguém senta na mesa. Agora nós vemos o mais interessante de tudo isso é que Davi, ele nunca sentava na mesa. Ele nunca comia na mesa junto com os irmãos, com o pai e a mãe. Ele sempre comia antes, sempre comia em lugar reservado. Davi tinha se acostumado com aquilo ali. E hoje eu pergunto para você, igreja: será que você está acostumado com a situação que você está vivendo? Será que você se acostumou da maneira que você está vivendo? Está tudo bem dessa forma e não está nada bem? Davi simplesmente era tão humilde, que ele nem sequer se chateou-se, criou raiva no coração, porque eu sou desprezado. Todos os meus irmãos sentam na mesa com meu pai e minha mãe, e eu não sento na mesa. Ele não comia a comida que os outros irmãos dele comiam. Olha só. Mas aquele ali era o escolhido de Deus. Aquele que é escolhido de Deus, ele não se esconde. Alguém pode te esconder. Alguém pode desprezar você, até dizer que você não é nada, que você não tem valor. Mas quem dá a última palavra, quem sabe se você tem valor ou não, aquele lá de cima. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos sendo desprezados, mas aquele lá de cima está olhando e dizendo: olha, tu está desprezando ele, tu está desprezando ela, mas olha aqui, eu aqui de cima, ó, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, eu estou com ele, louvado seja Deus. Ele é o menino dos meus sonhos, ela é a menina dos meus olhos, e eu não desamparo ele, porque ele é precioso, ela é preciosa aos meus olhos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou chamar Davi. E a Sé mandou chamar Davi. Davi veio. Quando Davi chegou, olha, Davi veio, não sabia para quê. Só era. Papai está chamando. E ali ele foi. Chegou, foi lá, todo suado. Imagina, bichinho, né? 17 anos. Não tinha a expectativa de. Talvez não tinha, ou tinha, a gente não sabe o que se passava pela mente de Davi. Mas o que acontece? Quando ele chegou, quando ele foi entrando, a Bíblia fala que ele ruimzinho, sabe? De pequena estatura, ou seja, franzino, magro, né? O cabelo todo sapecadinho, ou seja, desprezadinho mesmo, que no campo o dia todo, sem madrugada, e chegava, né? Levava comida, comia goiaba fria pelo campo. E chegava de noite, comia aquele resto de comida que tinha também.
E nem por isso a Bíblia relata em nenhum momento a história de Davi, que Davi se revoltou por nada. Em nenhum momento Davi se chateou, nem ficou se achando desprezado. Nós temos que lidar com essas situações. Nós temos que aprender a lidar, porque nós temos que imaginar essa igreja. Nós amamos a todos. O primeiro mandamento é: amai a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é: amai o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o amor que o povo está tendo? Se nós não amamos nossos irmãos, Deus significa que nós não se ama. Se você odeia seu irmão, você se odeia. Se você odeia tem raiva de alguém, você está se odiando. Porque o segundo mandamento é: amai a Deus acima das coisas. O primeiro mandamento, o segundo mandamento: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, se Deus falou assim: Francisca, ama o teu próximo como a ti mesmo, eu vou difamar meu irmão, eu vou ter raiva, eu vou fazer o mal para o meu irmão, eu vou tentar puxar o tapete, eu vou difamar. Se não acontecer, eu estou fazendo mal para a minha igreja. O mal é que nem um veneno, que ele se volta para. É que nem você dissolver um veneno e você tomar no copo. É como se eu dissolver um veneno e você tomar. O mal, ele se volta para a própria pessoa. Lá no livro de Salmos 7, capítulo 15, fala que quando o ser humano está desejando mal para o próximo, é como está cavando a própria cova, ou dependendo da tradução da Bíblia, fala como esteja cavando o próprio poço para cair dentro. Ou seja, isso aqui que eu estou falando é bíblico, não é eu que estou falando. Ou seja, se você desejar o bem para o próximo, o bem está voltando para você. Se você desejar o mal para o próximo, o mal está voltando para você. E muitas vezes tem pessoas que estão sofrendo, estão passando por isso e aquilo, e tem o coração duro ali, endurecido, ali, desejando o mal para o próximo, e nem está sabendo que muitas vezes aquela retaliação que está vindo sobre você é porque você desejou. Aí o que você desejou para o próximo está voltando para você, e você às vezes adoece. É porque o mal que você desejar, e o pior, que às vezes vem 7 vezes mais forte. Davi chegou. O profeta Samuel tinha dito: ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. O profeta Samuel não sabia, nem sabia que existia. Quando ele chegou, Deus disse assim: esse é o meu escolhido. Glória a Deus. Deus falou para Samuel. Samuel pegou e disse: vem aqui, eu vou te ungir a rei. Davi era tão humilde que ele pegou, ficou ali, se ajoelhou, e Samuel, o profeta, pegou o chifre cheio de azeite e derramou na cabeça de Davi. Olha só, Davi, a Bíblia não relata que Davi disse: o que é isso? O que está fazendo comigo? Porque Davi sabia, todo mundo sabia que Samuel era um profeta. Naquela época ali, era um profeta Samuel. Samuel profetizava e Deus via acontecer. Samuel falava, quando entregava a profecia, todo mundo via que era Deus que estava falando. Então, Davi sabia que Samuel era o escolhido de Deus, que Samuel era um profeta que fazia as coisas como Deus mandava, ou falava quando Deus mandava. Que hoje existe muito isso, mas as pessoas ainda mais valoram o profeta de hoje. O que aconteceu? Ele pegou, se ajoelhou, e o óleo azeite, não era óleo ungido, era azeite. O óleo derramou sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia fala que naquele momento Samuel disse: fica aqui, menino, eu vou te ungir a rei. Deus mandou te ungir a rei. E ele pegou quietinho, ficou ali, recebeu a unção de rei. Depois voltaram todo mundo para a mesa, e a partir daquele dia, Davi passou a comer na mesa. As coisas já começaram a mudar para Davi. A partir do momento que
ungido rei. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas mesmo ele sendo ungido rei, ele não mudou de trajetória e nem mudou o que ele fazia. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai dele. Se fosse hoje, gente, igreja, o que ele vai fazer? Olha, pai, a partir de agora, meus irmãos, minha família, a partir de agora vocês estão sabendo que eu fui ungida rei e eu não vou mais cuidar de ovelha, eu não vou mais cuidar de nada, eu vou sentar agora e vocês vão me servir, porque eu sou rei. Mas o próprio Davi sabia, que todos sabiam que mesmo ele sendo ungido com 17 anos, naquela época, a pessoa só podia reinar depois de 30 anos. Então, Deus, ele ungiu Davi com 17 anos. 13 anos Davi passou em uma preparação de Deus. Ele não passou por faculdade, ele não passou por ensinamento, ele não passou por estudo bíblico, ele não passou por nada disso. O próprio Deus preparou Davi. Deu sabedoria, deu poder, deu unção. Davi já começou naquele momento, a partir daquele momento ele começou a escrever os salmos, as histórias. Já começou tem muitos salmos que é cântico, né? Já começou a fazer cântico de salmo. Cuidando do Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar me faz viver de paz, mulher pela água tranquila, pela vereda, sabe? E a alegria, falando, cantando, falando com Deus. E a partir daquele momento, Davi já era rei. No mundo espiritual por Deus é aqui na terra, mas ele só não tinha assumido o trono. Mas ele continua a mesma humildade. E crescerá se fosse eu, como é que eu ia me comportar? Já ia me dar o nariz, né? Já não ia mais fazer nada. Você ia mandar devagar, diferenciado. Ei, você vai fazer. Olha, a humildade é uma característica que nós temos. A humildade, eu vejo a humildade na Bíblia, tipo assim, como o quê? Tipo que seja um dom. E a humildade é como que seja um dom, que esse dom não é Deus que precisa dar para nós, é nós que temos que ser livres de nós. Ah, não sou humilde, então a partir de hoje eu vou ser humilde. Humildade não é o que as pessoas pensam de você, não é o que eu penso de você. Humildade é o que você mostra para todo mundo quem você é. Humildade é a sua atitude, não que você vai mostrar, você mostrar para as pessoas, não, é o que você é. E aqui a Bíblia fala que Davi, passa-se a história de Davi. Deus pegou, Jessé pegou, chamou Davi. Davi, vai deixar esses queixos. Foi para a guerra. Os filhos de Jessé, os grandes não eram preparados para a guerra. Vai lá e deixa esse queijo, esse alimento para os teus irmãos. E ele foi. Davi foi. Davi poderia ter dito assim: olha, pai, Jessé, eu acho que o senhor não entendeu. Eu acho que o senhor está ficando gaga. O senhor não entendeu, pai, que eu sou rei. Eu não vou mais fazer esse mandado, não. Eu não vou mais deixar a vida para meus irmãos. Eu fui ungido a rei, hoje eu sou rei. Não, ele pegou o que ele tinha, que o pai dele preparou, e foi deixar para os irmãos. E quando ele chegou lá, ele viu aquele Golias amedrontando todos, e todos com medo dele. E ele pegou, olhou e disse: mas quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Olha, ele não disse quem é esse incircunciso que está aqui amedrontando o rei Saul, o exército do rei Saul, essa nação. Não. Ele diz quem é que está afrontando o Deus de Israel.
chegaram e disseram: vai te aquietar, menino. Já pensou? Um gigante daquele vai te aquietar, menino. O que tu pensa que tu é? Se aquieta. E ele disse: não, eu não aceito, eu vou enfrentar Golias. Foi quando foram falar com o rei Saul. E o rei Saul pegou e disse: mas esse menino, vamos chamar ele aqui. Aí disse: mas esse menino, você vai lutar com Golias. Golias já enfrentou o exército. Ninguém enfrentou Golias, ninguém ganhou deles. E ele pegou e disse: eu vou. Olha isso, Senhor Reis. Veio urso para pegar o dedo do meu pai, e eu peguei, arranquei e matei com as mãos. Veio tigre para pegar o dedo do meu pai, leão eu peguei, matei com as minhas mãos. E esse crucifixo não vai ser diferente. Agora me diga, por que ele estava tendo tanta certeza que ele ia ganhar? Por que ele estava tendo tanta certeza que ele ia vencer aquela batalha? Sabe por quê? Porque ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus. Você, igreja, precisa saber a intimidade que você tem com Deus. Porque quando você souber a intimidade que você tem com Deus, a sua conversa com Deus, a intimidade de Deus com você, você sabe aonde você vai entrar, você vai aonde você sabe onde você vai sair, você sabe tudo, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Aleluia, glória. Davi falou aquilo ali porque Davi sabia que Deus dos exércitos estava com ele. Ele sabia que a intimidade que ele tinha com ele, agora não era a intimidade que ele tinha lá no campo cuidando de ovelhas, só ele, as ovelhas e Deus. Aleluia. Ele disse assim: aí Davi disse: espera aí, menino. Aí pegou o escudo dele. Agora imagina só. O rei Saul, a Bíblia fala que rei Saul, que o povo de Israel até, a Bíblia fala que o povo ungiu, escolheu o rei Saul para ser rei, porque ele era um homem bonito. Disse que na época era o mais bonito que tinha lá na época, e também era um homem. Então o povo viu ele como rei, escolheu ele como rei. Mas Deus não olha a aparência, é verdade? Que nem Deus falou aqui para Samuel. Aleluia. E ele pegou e disse assim: peraí, menino, que eu vou colocar o meu escudo sobre ti. Aí colocou o escudo sobre ele. Agora olha, ele saiu com 1,70 m. E Davi, com 1,55 m. Olha essa diferença. Colocou o escudo dele sobre Davi. Imagina, né? Davi só o escudo dele o suficiente para Davi descer, que era pesado demais. Ele disse: não, tira isso daqui. Não, olha, para mim não está, não precisa disso aí não. Ei, eu tenho, ó, eu sei que vai lutar. Ei, vocês têm que saber qual é a arma que você tem para lutar com seu inimigo. Glória a Deus. Nós temos que saber qual é a arma que nós vamos lutar contra o nosso inimigo. Porque se nós não soubermos, nós poderemos ser derrotados. Nós temos que saber, nós temos que ser conscientes das nossas armaduras, da nossa força. E ele disse: espera aí, olhar no ribeiro. Tinha que estar ali na paisagem de Israel. Esse ribeiro ainda existe. Diz que a água é a coisa mais linda, mais carinha, as pessoas vão visitar. E ele pegou 5 pedras lisas. A minha irmã, que ele pegou o cajado dele, bastou para ele andar, ele dava com o cajado dele, né? Ele foi deixar comida para o povo lá e levou o cajado dele. Ele não dava comida de ovelha, mas ele levou o cajado dele. Quando ele chegou lá, ele desceu nesse ribeiro com o cajado dele. Foi lá e pegou 5 pedras. Quando ele chegou com aquelas 5 pedras, ele pegou, colocou na. Agora preste atenção aqui no versículo 19, gente. Aqui, no versículo 48, perdão, fala assim: ó, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Versículo 49. Davi meteu a
mão no álvaro e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou na testa. Gente, isso é maravilhoso demais. Ele atirou na testa dele. Agora, bem antes, nós podemos ver que o Eliabe, o irmão mais velho dele, falou assim nesse 28, fala assim: ouvindo o Eliabe, disse: irmão, o irmão mais velho de Davi fala: aquele homem acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? O irmão dele mais velho, Eliabe, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eles vão bando de Eliabe. Bem conheço a tua perseguição e a tua maldade. Desceste apenas para ver a pelejar. Naquele momento, Eliabe, o irmão de Davi, estava vendo Davi como inimigo dele. Ele viu Davi como que Davi tivesse ido lá para ver e pelejar e perder a batalha, porque todas as batalhas eles perdiam. Então Davi disse: menino, o que tu vai fazer aqui? Por que tu vieste para cá? Isso aqui antes de Davi falar que ele está aqui. Olha, no versículo 29, Davi respondeu Davi: o que eu fizeste agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro lado. Então preste atenção. Aqui nós podemos ver que Eliabe, eles maltratavam tanto Davi, eles perseguiam tanto Davi, tinham Davi como inimigo, que Davi falou assim: o que foi que eu fiz agora? Davi tinha que só deixar comida. Entendeu? Então, o que eu fiz agora? Como que ele estivesse sempre julgando Davi? Como que Davi estivesse sempre sendo julgado por eles? Qualquer coisa que Davi fazia, ele julgava. Sabe o que é? Não tem pessoa que você faz, você ajuda. No dia que você não puder ajudar, aí você se torna ruim, como que nunca na vida você puder ajudar. Você tem feito nada. Glória a Deus. Davi não tinha nada, não foi só nem deixar comida para os irmãos dele, gente. E o irmão dele viu ele como inimigo. E isso é o que nós temos que ver. Ou como é que está a nossa mente cauterizada. Essa batalha aqui não era batalha, isso não era batalha espiritual. Por isso que o povo de Israel nunca tinha vencido uma batalha. Eles tinham sempre, quando o povo que eles estavam lutando. Por que eles não tinham vencido a batalha? Porque eles estavam vendo com os olhos carnais, mas Davi desceu olhando com os olhos espiritual. Foi quando Davi foi lá, desceu e pegou as pedras, e ali ele pegou e colocou na funda. Rodou e deu. Davi só tinha, o gigante só tinha um buraco aqui. Agora disse: a cordeira tinha preparado tudo. Até quando fizeram a armadilha, os escudos dele, deixaram um buraco bem aqui. Para que aquele buraco? É porque Deus mandou que não, sabe? Assim, mudou tudo, transformou tudo ali no momento, porque sabia que lá na frente aquilo ali ia acontecer. Davi, ele ia ter uma guerra com ele. Aí Davi pegou, rodou aqui, ó, e deu em cima da testa do Golias. Quando ele deu em cima da testa do Golias caiu para trás. Agora eu pergunto para você hoje: qual é o Golias que você está enfrentando? É na tua vida espiritual? É na tua vida financeira? É com a tua família? É dentro da tua casa? É no teu trabalho? É a saúde? Qual é o Golias? Qual é esse gigante que está se levantando contra a tua vida, que você está tendo medo, que nem aquele povo de Israel estava tendo medo? Glória a Deus. Não tenha medo, porque Deus está comigo, Deus está contigo. Se você estiver firme com Deus, se você estiver firme na rocha, que nem nós lemos lá no livro de João 4. Nós somos inabaláveis, nós somos algo inabalável, porque o Deus dos exércitos,
Veja esse como espiritual. Veja essa guerra espiritual. Lute espiritualmente. Você vai ver como você vai ganhar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi preciso, gente, onde tinha tanto homem de guerra e de batalha, foi preciso descer um jovem de 17 anos, simplesmente com uma pedra lisa matou o gigante, enquanto milhares e milhares de homens de guerra, com armas pesadas, não conseguiram derrotar esse gigante. Muitos de nós, muitas vezes, carrega esse gigante de nós. A enfermidade que às vezes assola de uma forma que a pessoa diz assim: eita, isso aqui não aguento mais. O médico dá um diagnóstico, aí o outro médico vai dar outro diagnóstico. Ei, deixa eu falar para você algo para você ver aqui, ó. Uma pessoa, uma mulher, que o marido dela deixou ela com 5 filhos e foi embora. Ela é desempregada, mais pobre do que os pobres, não tinha uma renda. Ali os pessoal dizem: ó, divide, dá esse menino, divide, né? Coloca no mandado, coloca, fica um mais velho e os outros pegam e divide. Dá uma doação que as pessoas ricas aí. E aquela mulher disse: eu vou cuidar dos meus filhos. Mas como que tu vai cuidar do teu filho? Mas tu tem 5 filhos pequenos, tu não trabalha, tu não sabe ler, tu não sabe nada. O que é que passa na tua cabeça? Ei, tem muitas pessoas que querem matar o meio dos teus sonhos. Tem muitas pessoas que dizem assim: você não vai conseguir. Isso aí não é para você. Ei, não tenta, porque você não vai conseguir. Glória a Deus. E muitas pessoas usadas pelo inimigo para falar que essa beleza, essa batalha, esse gigante, você não vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher disse assim: eu tenho fé em Deus, que meu Deus, Ele vai me dar condições para me criar meus 5 filhos. E a pessoa dizendo: tá doida, porque teus filhos estão ali, teus filhos chorando com fome. 5 crianças pequenas. Aquela mulher, ela criou os 5 filhos, lavando roupa e comando. Vários trabalhos de roupa era tiro. Para você ter ideia, como Deus é tão maravilhoso, que os 5 filhos daquela mulher, todos eles se formaram. Hoje estão todos formados. Só médico tem 3, 2 médicos e um dentista. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Uma é da Polícia Federal e o outro, a outra é professora. Oh, Deus. Você está entendendo como é que é as coisas? Agora, igual você pegando a nossa, eu chego para você e digo: olha aqui, ó, deixa eu falar para você não vai conseguir, desiste disso, para com isso. Ei, isso é o que mais tem, gente. É pessoas que ainda não querem nos derrotar. É pessoas que têm a mente fraca, pessoas que só olham até aqui, seus pés, não tem visão lá na frente, não deixa os outros ver também. Verdade. Glória a Deus. Então, pessoas que não sonham, não acreditam no Deus poderoso que nós temos e acham que a pessoa também não vai vencer. Você pode ver que um vencedor, ele tira coragem para você ser vencedor também, mas se é derrotado, está sempre botando você para baixo, para que você também se torne ser derrotado que nem era, que nem era. O que Deus tem na sua vida, os seus projetos, os seus planos, não deixe que ninguém tire, não deixe que ninguém roube. Os seus planos, seus planos, foi Deus que te deu. A Bíblia fala que Deus, Ele sonha o nosso sonho, Ele está junto conosco. Assiste nosso sonho, sonhos bons. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, Golias pegou, foi um derrotado. Agora, olha só. A Bíblia fala que Davi, ele pegou, ele é baladeiro, né? Eu vou falar aqui, mas para que não entenda, é baladeiro, né? Que Davi fala como é que é baladeiro. Ele pegou a baladeira dele, foi doideira, pá, foi
na peste de Golias. Foi uma pedrinha, gente, uma pedrinha. Agora me diz uma coisa, aquilo foi Davi? Foi a força do braço de Davi? Aquela pedrinha, ela foi que nem um canhão, que nem uma bomba. Ela foi e derrotou. Acabou com aquele Golias. Acabou com ele, derrotou ele. Ele caiu para trás. Quando ele caiu para trás, Davi pegou a espada do Golias, a própria espada do Golias, e pegou, cortou o pescoço dele, levantou o pescoço dele. Aonde nós temos primeiro, preste atenção, aonde nós temos primeiro, aqui no versículo 45, que ele falou, Davi porém disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui ele fala no 46: hoje mesmo o Senhor, olhe só, Davi disse eu, voluntário, ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, olha. E tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas. Olha só. Antes de Davi derrotar o Golias, ele falou essas palavras. E essas palavras, do jeito que ele falou, aconteceu. Ele matou o Golias, pegou a espada do Golias, tirou o pescoço e levantou para cima. Quem que é ele aqui? Por que ele falou e aconteceu? Porque ele estava direcionado por Deus. Quando nós somos direcionados por Deus, igreja, tudo é diferente de nossa vida. Coisa que às vezes as pessoas olham para aquele menino e pensam, uma coisona, um vendaval, tempestade, e dizem assim, aí que olha de mim, meu Deus do céu, não precisa disso. Não é porque o problema não seja com a gente, é porque é tão difícil para a pessoa que é uma coisa tão fácil da pessoa resolver, mas se torna um gigante. Porque a pessoa não tem confiança, a pessoa não tem Deus. Ou seja, não tem confiança em Deus. Mas aqui a palavra de Deus fala que quando ele cortou a cabeça, levantou, aí todo o povo de Israel, os soldados, o exército, correram e foram no arraial do filisteu, assim como Davi tinha falado. E ali ele pegou e derrotou eles. Pegaram e mataram o povo. Você está entendendo? E eles não foram servir o povo, o qual que nós derrotar servir os outros. Então, eles ganhou a batalha. Por que ganhou a batalha? Porque um servo de Deus, uma pessoa que tinha visão de Deus, que era direcionado por Deus, pegou e ganhou essa batalha por todo aquele mundo. Então preste atenção. Essa mensagem, talvez você não esteja entendendo. Essa mensagem está dizendo para mim e para você que você não é derrotado, que eu não sou derrotado. Essa mensagem está dizendo para mim e para você. Está falando para a igreja hoje. Talvez você não entendeu, mas eu estou falando. Que a sua peleja, se você entregar nas mãos de Deus, que para você é um gigante, Deus vai resolver da melhor forma possível, o mais rápido piscar de olho. Deus está falando para mim e para você que quando nós confiamos nele, quando nós entregamos o problema para ele, tudo nós podemos. A palavra de Deus fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, se você tem lutado até hoje, se você tem pelejado e você não tem conseguido, a própria pessoa, tem pessoas que chamam para você que você não consegue, fale para essa pessoa: eu mesmo não consigo, mas aquele que está em mim, o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de
Senhor, amém?